Vamos falar sobre algo que muitos de nós enfrentamos todos os dias: a dificuldade de nos comprometer com um prazo quando, no fundo, não acreditamos no resultado. É como se uma voz interna sussurrasse dúvidas, transformando o que deveria ser uma meta clara em uma montanha intransponível. Quantas vezes você já se propôs a entregar um projeto no trabalho, mas parou no meio do caminho, sentindo que o sucesso era impossível? Essa falta de crença não é apenas um obstáculo. Ela é uma paralisia que rouba o nosso tempo e as nossas oportunidades. Pense na frustração de ver o relógio avançar enquanto você fica preso em um ciclo de indecisão. Eu me lembro de momentos em que me comprometi com prazos pessoais, como começar uma nova rotina de exercícios, mas a dúvida me fez desistir antes mesmo de começar. É uma realidade universal, e ela cria um vazio interior, um sentimento de perda que nos faz questionar o nosso próprio potencial. E se essa descrença for o que está impedindo você de avançar na carreira ou na vida pessoal, desperdiçando anos em um mar de "se", como Henry Ford disse: se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. Mas e se a crença no resultado for o primeiro passo para transformar um prazo em uma vitória real e duradoura? Uma reação comum é a procrastinação, que surge como um mecanismo de defesa para evitar o confronto com a dúvida. Imagine um profissional que precisa finalizar um relatório até o fim da semana, mas, por não acreditar no sucesso, passa horas rolando o feed das redes sociais. Essa evasão só aumenta a frustração, criando um ciclo de autoculpa que parece interminável. Outra armadilha é o compromisso superficial, onde nos propomos a algo sem convicção verdadeira. Por exemplo, alguém que decide começar uma dieta com um prazo de um mês, mas no fundo não acredita que vai emagrecer, acaba cedendo aos doces no primeiro desafio. Essas reações nos fazem sentir ainda mais presos, como se estivéssemos condenados ao fracasso. É doloroso reconhecer, mas muitas vezes, isso é o que acontece quando a crença não está presente. Agora, vamos desvendar o porquê de continuarmos presos nessa teia de dúvidas e prazos não cumpridos. A lógica psicológica por trás disso está nas crenças erradas formadas por experiências passadas, como fracassos que nos marcam profundamente. O nosso cérebro, por instinto, prioriza o medo do fracasso, criando um viés cognitivo que nos impede de ver o potencial de sucesso. Padrões inconscientes, como a profecia autorrealizável, entram em ação. A dúvida inicial influencia as nossas ações, confirmando o resultado negativo. É como um ciclo invisível que se alimenta de si mesmo, tornando os prazos uma fonte constante de estresse. Pense em como, no trabalho remoto, a ausência de crença transforma tarefas simples em montanhas impossíveis de escalar. Esse ciclo começa com a dúvida, leva à procrastinação ou a esforços fracos, culmina no fracasso e, então, reforça a dúvida ainda mais. É comum em metas pessoais, onde nos comprometemos, mas a mente subconsciente sussurra que isso não vai dar certo. Essa lógica nos mantém estagnados, roubando a energia que poderia ser usada para o crescimento. Entender isso é o primeiro passo para quebrar a ilusão e começar a mudar. Agora, vamos explorar uma nova perspectiva. Você pode se comprometer com um prazo ao cultivar uma crença progressiva, mesmo que pareça paradoxal. A ideia é que a fé no resultado se torna o combustível para o esforço, em vez de esperar por garantias absolutas. Como Albert Einstein disse, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Pense na história de um empreendedor que duvidou do sucesso inicial, mas se comprometeu com um prazo para lançar seu produto. Ao focar na crença diária, ele transformou a dúvida em motivação, provando que o compromisso vem antes da certeza. Essa perspectiva nos liberta, mostrando que a crença se constrói no processo, passo a passo. É um moment que muda tudo, de limitação para possibilidade infinita. Dentro de você, há um potencial inexplorado, uma luz interior que espera para brilhar.
Você não está quebrado. A descrença é apenas uma camada superficial que esconde a sua força verdadeira. Acenda essa fé inabalável, esse desejo genuíno de crescimento que pulsa no seu coração. É hora de deixar que a sua intuição guie os seus compromissos, transformando dúvidas em degraus para o sucesso. Sinta essa energia crescendo, como uma chama que aquece o seu espírito e dissipa o medo. Você é capaz de cumprir prazos com convicção, porque no fundo, você sempre soube disso. Comece hoje a abraçar essa força interior e veja como tudo muda. Agora, vamos à solução concreta. Primeiro, compreenda o problema para identificar a falta de crença. O objetivo é refletir sobre os prazos passados e anotar as dúvidas que surgiram. Por exemplo, se você tem um prazo para finalizar um projeto, liste razões como "eu acho que não sou bom o suficiente". Isso torna a descrença visível e gerenciável, ajudando a enfrentá-la de frente. No segundo passo, sinta a emoção positiva. Visualize o resultado desejado e conecte-se com sentimentos como orgulho. Antes de se comprometer com um prazo para uma meta fitness, feche os olhos e imagine o sucesso, sentindo a alegria. Essa visualização transforma a dúvida em motivação emocional, fortalecendo a sua crença. Em seguida, no terceiro passo, haja de forma gradual. Divida o prazo em etapas menores e celebre as vitórias. Para um prazo de um mês, para aprender uma nova habilidade, comece com 15 minutos diários e anote progressos como "consegui o básico hoje". Por fim, no quarto passo, avalie e ajuste. No final de cada prazo, revise o que funcionou e fortaleça a crença para o futuro. Após não cumprir um prazo de trabalho, analise os bloqueios e defina um novo com afirmações positivas, como "eu acredito que posso". Em resumo, lembre-se, você não pode se comprometer com um prazo se não acredita no resultado, mas ao enfrentar isso, você transforma prazos em oportunidades de crescimento. Agora, pare e escolha um prazo na sua vida. Comece hoje a cultivar essa crença. Anote um passo simples e haja. A transformação começa com você. No contexto do dia a dia, muitos de nós nos deparamos com prazos que parecem intransponíveis. Pense naqueles momentos em que você se compromete com algo, como um projeto no trabalho, mas uma voz interior sussurra que não vai dar certo. Essa dúvida não é rara. Ela é uma realidade universal que afeta profissionais, estudantes e até em metas pessoais. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo cumprir uma resolução, como começar uma dieta, e no fundo, não acreditava no sucesso? Essa falta de crença transforma o prazo em uma barreira invisível, gerando frustração e paralisia. É como se o relógio estivesse correndo, mas você permanece imóvel, preso em um ciclo de indecisão. A verdade é que, sem acreditar no resultado, o compromisso se torna superficial e frágil. Imagine um atleta que se inscreve em uma maratona, mas duvida de suas habilidades. Ele pode treinar, mas o medo o sabotará no caminho. Essa descrença rouba a energia vital, transformando oportunidades em fontes de estresse. Como Henry Ford afirmou, se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. Agora, vamos explorar as reações comuns que surgem quando essa crença falta. Uma delas é a procrastinação, um mecanismo de defesa que adia tudo indefinidamente. Você conhece alguém que deixa tarefas para o último minuto porque, no fundo, não acredita que vai conseguir? No trabalho, isso se manifesta quando um relatório precisa ser entregue, mas o indivíduo prefere rolar o feed das redes sociais. Essa evasão temporária alivia a pressão imediata, mas reforça a dúvida, criando um vazio crescente. Outra reação é o compromisso superficial, onde as promessas são feitas sem convicção real. Pense em uma pessoa que define um prazo para aprender um novo idioma, mas abandona no primeiro obstáculo porque não acredita no progresso. Esses padrões são armadilhas psicológicas que nos mantêm presos, transformando prazos em derrotas antecipadas.
Elas geram empatia porque todos nós já passamos por isso, sentindo aquela culpa que persiste. Por que continuamos nesse ciclo? A lógica psicológica é clara e impactante. A falta de crença surge de experiências passadas, como fracassos que marcam nossa mente e criam viés cognitivo. Nosso cérebro prioriza o medo do fracasso para nos proteger, ignorando o potencial de sucesso. Isso forma padrões inconscientes, como a profecia autorrealizável, onde a dúvida inicial influencia ações negativas. O ciclo invisível é assim: dúvida leva à procrastinação, que resulta em fracasso, reforçando a descrença. Em contextos cotidianos, como metas profissionais ou pessoais, isso se torna estresse crônico. Por exemplo, um empreendedor que duvida de seu produto acaba sabotando o lançamento, confirmando suas piores expectativas. Essa lógica é acessível, mas dolorosa, pois revela como nos autoimpedimos sem perceber. Agora, surge uma nova perspectiva que pode mudar tudo. A outra verdade é que o compromisso verdadeiro vem de cultivar a fé no resultado, mesmo que pareça impossível no início. É paradoxal, mas ao focar na crença progressiva, o prazo se torna um aliado, não um inimigo. Como Albert Einstein disse, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Pense na história de um inventor que, apesar das dúvidas, se comprometeu com um prazo para criar algo inovador. Ele transformou a incerteza em motivação, provando que a crença se constrói no processo, não antes. Essa visão inspira um momento de iluminação, mudando de limitação para possibilidade infinita. Agora, vamos acender o interior e reforçar seu valor verdadeiro. Você não está quebrado. Você é uma fonte de potencial inexplorado, pronto para brilhar. A descrença é apenas uma camada superficial, abaixo da qual há uma intuição poderosa e uma fé inabalável. Chame por essa força interior, aquela luz que guia e motiva, mesmo nos dias mais difíceis. Deixe que o desejo genuíno de crescimento transforme suas dúvidas em degraus para o sucesso. Lembre-se, você é capaz de cumprir prazos com convicção. Basta começar a acreditar. Para colocar isso em prática, apresento uma solução concreta com passos simples e profundos. Passo 1. Compreender o problema. Identifique a falta de crença nos seus prazos passados. Ação. Reflita e anote as dúvidas que surgiram, tornando-as visíveis. Exemplo. Se um projeto não foi entregue, liste razões como "eu não sou bom o suficiente" para gerenciá-las. Passo 2. Sentir a emoção positiva. Conecte-se com o resultado desejado. Ação. Visualize o sucesso e sinta as emoções, como orgulho, para cultivar a crença. Exemplo. Antes de um prazo fitness, imagine a vitória e sinta a alegria, transformando dúvida em motivação. Passo 3. Agir gradualmente. Divida o prazo em etapas menores e celebre vitórias. Ação. Comece com tarefas simples e anote progressos para reforçar a fé. Exemplo. Para aprender uma habilidade, pratique 15 minutos por dia e celebre cada avanço. Passo 4. Avaliar e ajustar. No final, revise e melhore a crença para o futuro. Ação. Analise o que funcionou e use afirmações positivas para novos compromissos, quebrando o ciclo de uma vez por todas. Em conclusão, lembre-se de que a crença no resultado é o alicerce para compromissos autênticos. Ao enfrentar essa verdade, você transforma prazos em oportunidades de crescimento real. Agora, escolha um prazo na sua vida e comece hoje a cultivar essa crença. A transformação está ao seu alcance. Muitas pessoas se deparam com prazos no trabalho ou na vida pessoal, mas a dúvida interna sobre o resultado transforma esses compromissos em fontes de estresse. Pense naqueles momentos em que você se propõe a entregar um projeto, mas no fundo, uma voz sussurra que não vai dar certo. Essa descrença não é rara.
Ela afeta profissionais, estudantes e até em metas pessoais como perder peso ou aprender algo novo. A realidade é que, sem acreditar no resultado, o compromisso se torna frágil, como uma ponte que desaba ao primeiro vento forte. Quantas vezes você já adiou uma tarefa importante, sabendo que no fundo não via um final positivo? Essa paralisia emocional rouba sua energia e perpetua um ciclo de frustração que parece interminável. Imagine um empreendedor que define um prazo para lançar um produto, mas duvida de seu sucesso desde o início. Ele procrastina, perde o foco e, no final, o prazo é perdido, reforçando a crença de que ele não é capaz. Como Henry Ford disse, se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. Essa frase nos lembra que a crença é o primeiro passo para transformar um prazo em uma conquista real. Agora, vamos explorar as reações comuns que surgem quando essa descrença toma conta. Uma reação típica é a procrastinação, que atua como um escudo contra o medo do fracasso. Por exemplo, um profissional com um relatório para entregar a dia o trabalho, preferindo rolar as redes sociais para evitar a decepção iminente. Essa evasão temporária só aumenta a culpa e o sentimento de impotência. Outra armadilha é o compromisso superficial, onde você se propõe a algo, mas sem convicção verdadeira. Pense em alguém que inicia uma dieta com um prazo definido, mas compra doces no primeiro desafio, sabendo que não acredita no resultado. Essas reações nos prendem em um padrão de insucesso, tornando os prazos inimigos em vez de aliados. Por que continuamos nessa espiral? A lógica psicológica é clara, mas muitas vezes invisível. A descrença surge de experiências passadas, como fracassos que criam um viés cognitivo contra o sucesso. Nosso cérebro, em um esforço de proteção, prioriza o medo, transformando prazos em ameaças. Isso forma um ciclo invisível. Dúvida leva a ações fracas, que resultam em fracasso, reforçando a dúvida inicial. Em contextos como o trabalho remoto, onde a motivação é interna, esse ciclo se intensifica, causando estresse crônico. Por exemplo, um freelancer que se compromete com um prazo para um cliente, mas subconscientemente sabota o esforço por não acreditar no resultado final. Essa profecia autorrealizável é comum e difícil de quebrar sem intervenção consciente. Mas há uma nova perspectiva que pode mudar tudo isso. Em vez de esperar pela certeza absoluta, comece a cultivar a crença progressiva no resultado. E paradoxal, mas verdadeiro, o compromisso com o prazo pode gerar a fé necessária para alcançá-lo. Como Albert Einstein afirmou, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Pense na história de um empreendedor que duvidou no início, mas se comprometeu com um prazo e, passo a passo, transformou essa dúvida em motivação. Essa mudança de mentalidade transforma prazos de obstáculos em oportunidades de crescimento. Agora é hora de acender o fogo interior e reforçar seu valor verdadeiro. Você não é definido pelos fracassos passados. Você é uma fonte de potencial infinito. Dentro de você, há uma intuição poderosa que sabe que é capaz de cumprir prazos com convicção. Deixe que essa fé inabalável guie seus passos, transformando dúvidas em forças motrizes. Lembre-se, a crença no resultado não é algo que você precisa encontrar fora. Ela está aí, esperando para ser despertada. E é hora de abraçar sua luz interior e dizer: eu posso e vou alcançar isso. Com essa inspiração, vamos para a solução concreta, com passos simples e práticos. Passo 1. Compreender a falta de crença, para torná-la visível e gerenciável. Reflita sobre prazos passados e anote as dúvidas que surgiram, como eu não sou bom o suficiente. Isso ajuda a identificar o problema e iniciar a mudança. Por exemplo, se você tem um projeto para entregar, liste essas dúvidas e questione sua validade. Passo 2. Sentir as emoções positivas associadas ao resultado desejado.
Visualize o sucesso e sinta o orgulho e o alívio que viriam com ele. Isso constrói uma conexão emocional que fortalece a crença. Imagine-se completando uma meta fitness no prazo, sentindo a alegria da conquista. Passo 3: agir de forma gradual, dividindo o prazo em etapas menores. Comece com ações simples, como 15 minutos diários, e celebre cada vitória. Isso cria um ciclo de sucesso que reforça a fé no resultado final. Por exemplo, ao aprender uma nova habilidade, anote progressos diários para ver o avanço. Passo 4: avaliar e ajustar após cada prazo, para refinar a crença futura. No final, revise o que funcionou e use afirmações positivas para o próximo compromisso, como: eu acredito que posso entregar isso da próxima vez. Esses passos, tomados sem pressa, constroem uma base sólida de crença e compromisso. Em conclusão, lembre-se de que a chave para se comprometer com prazos é acreditar no resultado. Ao enfrentar essa verdade, você quebra o ciclo de dúvida e transforma desafios em vitórias. Não espere pela perfeição. Comece hoje, cultivando essa crença em si mesmo. Escolha um prazo na sua vida e anote um passo simples para agir. A transformação é possível e está ao seu alcance. Você é mais forte do que as dúvidas que o prendem. Agora, vá em frente e faça desse momento o início de uma nova jornada de sucesso autêntico. No início, reflita sobre uma verdade simples, mas profunda. Quantas vezes você se comprometeu com um prazo, apenas para sentir que o resultado escorregava pelos dedos? Essa descrença interna não é rara. Ela afeta profissionais em reuniões estressantes, estudantes diante de prazos acadêmicos e até pais planejando mudanças pessoais. Imagine acordar todos os dias com um prazo pendurado sobre sua cabeça, mas no fundo, uma voz sussurra: isso nunca vai dar certo. Essa voz é o vazio interior que rouba sua energia, transformando ambições em simples ilusões. Pense no tempo perdido, nas oportunidades que escapam, porque a dúvida se instala como uma sombra persistente. Como disse A. Ford, se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. Mas e se essa crença no resultado fosse o primeiro passo para quebrar o ciclo de frustração? Agora, vamos explorar as reações comuns que surgem quando essa descrença toma conta. Muitas pessoas procrastinam como uma defesa automática, adiando tarefas para evitar o confronto como o medo do fracasso. Por exemplo, um profissional com um relatório para entregar no fim da semana rola o feed das redes sociais, alimentando a autoculpa. Essa procrastinação reforça a ideia de que o resultado é inalcançável, criando um laço invisível de estagnação. Outra reação é o compromisso superficial, onde metas ambiciosas são definidas sem convicção real. Pense em alguém que promete começar uma dieta com prazo de um mês, mas compra doces no primeiro obstáculo, perpetuando a decepção. Essas armadilhas psicológicas são familiares, não é? Elas nos fazem sentir presos em um padrão repetido. Agora, desvende o porquê de continuarmos nessa armadilha, explorando a lógica por trás da descrença. A falta de crença surge de experiências passadas, como fracassos que moldam um viés cognitivo no nosso cérebro. Esse viés prioriza o medo sobre o potencial, tornando a profecia autorrealizável uma realidade cotidiana. O ciclo invisível é assim: dúvida leva à procrastinação, que resulta em fracasso, reforçando mais dúvida. Em contextos como o trabalho remoto, isso transforma prazos em fontes de estresse crônico, sem fim à vista. Por exemplo, você se compromete com um projeto, mas sua mente sussurra: isso não vai funcionar, garantindo o insucesso. Essa lógica psicológica é acessível, mas poderosa, mostrando que o problema não é o prazo em si, mas a crença subjacente. Agora, apresenta uma nova perspectiva. O compromisso verdadeiro nasce de cultivar a fé no resultado, mesmo que pareça impossível.
e paradoxal, mas ao focar na crença progressiva, o ato de acreditar se torna o combustível para o esforço. Como Albert Einstein disse, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Pense na história de um empreendedor que duvidou no início, mas se comprometeu com um prazo para lançar seu produto. Ao nutrir a crença diariamente, ele transformou a dúvida em motivação, provando que o compromisso antecede a certeza. Essa nova forma de pensar muda tudo, transformando prazos de ameaças em oportunidades de vitória. Agora é hora de acender o interior, reforçando o valor que você carrega dentro de si. Você não está quebrado. Você é uma fonte de potencial inexplorado, pronto para superar a descrença. Abaixo da superfície da dúvida, há uma intuição poderosa que sabe que você é capaz de cumprir prazos com convicção. Evoque sua luz interior, essa fé inabalável e desejo genuíno de crescimento que espera para guiar seus passos. É o momento de deixar que essa força divina transforme suas dúvidas em degraus para o sucesso. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, apenas comece a acreditar no resultado para se comprometer de verdade. Para colocar isso em prática, apresento uma solução concreta com passos simples e profundos. Passo 1. Compreenda a falta de crença, refletindo sobre prazos passados e anotando as dúvidas que surgiram. Por exemplo, se você tem um projeto para finalizar, liste razões como "eu acho que não sou bom o suficiente", tornando-as visíveis. Passo 2. Sinta a emoção positiva, visualizando o resultado desejado e conectando-se com sentimentos como orgulho. Antes de um prazo para uma meta fitness, imagine cruzando a linha de chegada e sinta a alegria, transformando dúvida em motivação. Passo 3. Haja de forma gradual, dividindo o prazo em etapas menores e celebrando pequenas vitórias. Para aprender uma nova habilidade em um mês, comece com 15 minutos diários e anote progressos como "consegui o básico hoje". Passo 4. Avalie e ajuste, no final de cada prazo, revisando o que funcionou e reforçando a crença para o futuro. Após um fracasso, analise os bloqueios e defina um novo prazo com afirmações positivas, como "eu acredito que posso". Esses passos são reais e sem pressão, construindo uma crença sólida passo a passo. Finalmente, na conclusão, lembre-se desta verdade central. Você não pode se comprometer com um prazo sem acreditar no resultado, mas ao enfrentar isso, você transforma prazos em crescimento duradouro. Agora, pare e escolha um prazo na sua vida, cultivando a crença a partir de hoje. Anote um passo simples e haja, pois a transformação começa com você.